Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliana, sou professora de matemática. Na nossa aula de hoje, estaremos estudando a unidade 3, capítulo 8, operações com racionais. O objeto de conhecimento, o conteúdo que estaremos abordando hoje, será a divisão de números racionais usando frações. Divisão de números racionais. Para dividir números racionais, devemos lembrar que na divisão de números na forma de fração, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Na divisão de números na forma decimal, igualamos as casas decimais e dividimos como se fossem números inteiros. Então, na nossa aula de hoje, iremos trabalhar a divisão de números na forma de fração. A divisão de números na forma decimal estaremos estudando na próxima aula. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui, que quando nós formos trabalhar com divisão, estaremos trabalhando automaticamente com a multiplicação também. Então, o quociente de números de mesmo sinal é positivo e o quociente de números de sinais contrários é negativo. Note que essa informação nós já estudamos lá nos números inteiros, multiplicação e divisão. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Guarda essa informação aqui, nós vamos usar nos nossos cálculos na aula de hoje. Então, eu separei aqui um exemplo, né? Eu tenho menos 3 quintos dividido por menos 8 quintos. Vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar assim, menos 3 quintos vezes o inverso de menos 8 quintos vai ser menos 5 oitavos. Vamos usar a técnica do cancelamento. Vamos lá, nessa diagonal aqui. Eu destaquei aqui de vermelho para vocês perceberem que aqui tem divisor comum. Divide por 5 aqui, divide por 5 aqui. Vai ficar assim, ó. Um aqui, um aqui. Nessa diagonal, não tem divisor comum. Então, vou repetir o 3 e o 8. Sinais iguais, na multiplicação, positivo. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 8, 8. Note que aqui eu tenho mais 3 oitavos, que é uma fração irredutível. Então, não há necessidade da gente simplificar. Muito bem. Outra forma de resolver a divisão. Eu vou usar o exemplo anterior. Vamos repetir aqui. Então, eu tenho menos 3 quintos dividido por menos 8 quintos. Certo? Vou conservar a primeira, menos 3 quintos, vezes o inverso da segunda, que vai ser menos 5 oitavos. Observe que aqui eu não quero fazer o cancelamento. O que eu posso fazer? Nós vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, sinais iguais aqui, positivo, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 8, 40. Observe que 15 quarentaavos é uma fração equivalente. Nós vamos simplificar até torná-la irredutível. Divide por 5 aqui, divide por 5 aqui, vai ficar mais 3 oitavos. Então, tem maneiras diferentes de resolver. Ou eu uso o cancelamento, ou eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, eu tenho na letra B, mais um exemplo, né? Se você perceber que tem essa estrutura aqui, de divisão, nós podemos representar assim também. Então, menos 3 quartos dividido para 5 terços, que é a mesma coisa que menos 3 quartos dividido por mais 5 terços. Repetir aqui. Conserva a primeira, menos 3 quartos, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de mais 5 terços vai ser mais 3 quintos. Vamos observar se dá para fazer o cancelamento. Aqui não dá para fazer o cancelamento, né, nessa diagonal, nem nessa diagonal aqui. Então, vou fazer o jogo de sinal. Sinais diferentes aqui, negativo, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 5, 20. Observe que aqui eu já tenho uma fração irredutível, então não há necessidade de fazer a simplificação. Vamos prosseguir. Então, eu trouxe aqui para vocês, galera, uma divisão de fração onde aparece número misto. Então, eu tenho 3 quintos dividido para 2 inteiros e 6 quinzeavos.
Vamos transformar a fração mista numa fração imprópria. Repete o 15, pego o denominador, multiplica pela parte inteira e soma pelo numerador. 15 vezes 2, 30, mais 6, 36. Então, ficou 3 quintos dividido para 36 quinzeavos. Se você quiser, você pode simplificar aqui, até deixar irredutível. Eu não fiz isso porque eu quero fazer o cancelamento, ok? Então, vai ficar 3 quintos vezes o inverso de 36 quinzeavos, que vai ficar 15 36 avos. Então, vou fazer o cancelamento aqui, ó, nessa diagonal. Vou dividir por 3 aqui e por 3 aqui. Divide por 3 aqui, deu 1. Divide por 3 aqui, sobrou 12. O 15 e o 5 é divisível por 5. Divide por 5 aqui, deu 1. Divide por 5 aqui, deu 3. O que sobrou, a gente multiplica. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 12, 12. 3 dozeavos é uma fração equivalente. Vamos simplificar. Divide por 3 aqui, deu 1. Divide por 3 aqui, deu 4. Então, chegamos a um resultado de 1/4, que é uma fração irredutível. Continuando. Eu trouxe agora uma expressão, tá? Onde eu tenho uma subtração e uma divisão. Note que nós vamos fazer primeiro a divisão. 2, 21 avos. Então, na divisão aqui, eu vou repetir 3 sétimos. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de menos 3 quintos vai dar menos 5 terços. Dá para fazer o cancelamento aqui. Vai ficar assim, aqui vai dar 1. Eu poderia ter colocado 1 aqui embaixo, tá? Não vai alterar o resultado. Faço o jogo de sinal. Sinais iguais aqui, positivo, porque é uma multiplicação. 1 vezes 5, 5. Repete o 7 aqui no denominador. Observe agora que eu tenho uma adição de frações com denominadores diferentes. Então, vocês viram em aulas anteriores a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Quando você observar que os denominadores são diferentes, nós temos que igualar os denominadores usando o MMC. Então, o MMC de 21 e 7 vai dar 21. Vou igualar os denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 21 dividido para 21 vai dar 1 vezes 2, 2. 21 dividido para 7, 3. Vezes 5, 15. Aqui os denominadores são iguais. Repete o denominador. Numerador, resolvemos. 2 mais 15, 17. Observe que aqui, ó, nessa fração, o resultado final que nós encontramos, deu 17 21avos. O que você vai observar? Se dá para simplificar. Se não der, já é uma fração redutível. Então, galera, eu quis apresentar para vocês hoje a divisão de frações, conteúdo que vocês já conhecem, né? Retomamos alguns conceitos. E é isso. Revejam o vídeo, tá? Para que vocês possam fazer as suas atividades. E até a próxima aula e bons estudos.